Segunda informação. O sábio viu um bando de gaivotas. Bom, aqui eu já tenho a informação, viu um bando de gaivotas. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? O sábio. O sábio é o meu sujeito. O que eu estou falando sobre o sábio? Viu um bando de gaivotas. Tudo isso é o meu predicado. Ok? E esse verbo, viu, apresenta a necessidade de estabelecer relação de sentido completo com outro termo. Diferente do que acontece aqui. Pássaros voam. Sobre o que ou sobre quem eu estou falando? Sobre pássaros, sujeito. O que eu estou falando? Voam, predicado. O verbo voar, diferente do verbo ver, não apresenta a necessidade de completar o seu sentido tendo alguma coisa ligada a ele. Ou seja, cada verbo se comporta de uma maneira. Alguns necessitam de algo completando seu sentido e outros não necessitam de nada. Então, a transitividade verbal analisa essa necessidade que os verbos apresentam de terem ou não um determinado complemento ligado a eles e como esse complemento se liga a esses verbos. Se por meio de preposição, se sem a preposição e por aí vai, ok? Bom, na nossa língua, dividimos a transitividade verbal em dois grandes blocos. Os verbos de ligação, também chamados de verbos relacionais, e o segundo grupo, que é o dos verbos significativos. Os verbos de ligação, como o nome já diz, eles servem para ligar elementos. Como assim ligar, Felipe? Bem, eles são utilizados por nós para estabelecerem ligação, ponto de interseção, entre o sujeito e aquilo que vem depois do verbo, que é o predicativo do sujeito, e a gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar disso em aula futura, ok? Porque a gente vai ter uma aula sobre complementos, sobre predicativo, enfim, sobre todos os outros termos sintáticos da oração. Mas esse elemento aqui, esse verbo, ele serve meramente de ponte. E ele apresenta aspectos sobre essa construção frasal. E aí, reparem aqui, o professor é competente. Joana está adoentada. Olha o que eu quero dizer. O professor é competente. Reparem aqui que eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação. Eu já vou vir para o quadro para mostrar a listinha básica para vocês sobre esses verbos, tá bem? Quando eu digo que o professor é competente, eu estou falando de algo que é inerente a ele. Se é inerente a ele, aquilo pertence a ele. Logo, é permanente. O aspecto é permanente. E aqui, como que eu comprovo que competente, que é o elemento que vem depois do verbo, está ligado ao sujeito professor? Muito simples. Quando eu mexo no sujeito, mudando esse sujeito de gênero ou de número, eu vou perceber, se esse elemento estiver ligado ao sujeito, uma mudança obrigatória de gênero e de número nesse termo. Agora, tome cuidado. Essa palavra aqui pode ser uma palavra que não apresente mudança de gênero, como é o caso de competente. Competente, feliz, alegre, triste, são palavras que não mudam de gênero, mas que eu consigo perceber a mudança de número. Então, se eu puser aqui, os professores são competentes. O competente precisa passar para o plural obrigatoriamente. Isso significa dizer que o verbo está servindo meramente de ponte para estabelecer relação entre a palavra professor e a palavra competente. O mesmo acontece embaixo. A diferença é que embaixo, a palavra adoentada já apresenta o gênero e quando eu modifico ou mudo o gênero do sujeito, aqui também vai mudar. Então, Joana está adoentada. João está adoentado. Elas estão adoentadas. Eles estão adoentados. Adoentada, adoentado, adoentadas, adoentados vão estabelecer
concordância de gênero e de número com o núcleo do sujeito. Por isso que o verbo é chamado de verbo de ligação. E nessa frase aqui, ele nos apresenta um aspecto transitório desse verbo, ou seja, nessa construção. O que isso significa dizer? Ele não é uma pessoa adoentada, algo que caminha com ele. É algo que se instalou no organismo daquela pessoa naquele momento e que em algum momento vai passar. Agora reparem, quando eu falo que ele é um verbo de ligação, a gente precisa considerar uma outra coisa. Ele é esvaziado do seu conteúdo significativo. E ao ser esvaziado do seu conteúdo significativo, ele apresenta para nós justamente uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos definir esses verbos. Então, vem comigo aqui no quadro, tá? Vê aqui se vai aparecer aqui embaixo, Renan, senão eu vou vir aqui para... Não, vou vir para cá, vou botar alguns aqui. Vou botar o parecer, irá, continuar, viver e o permanecer. Vou apagar esses últimos aqui e vou botar ali daquele lado. Aqui eu botei para vocês uma lista com esses verbos que são considerados os principais verbos de ligação. Eu apaguei e não me lembro agora qual foi a ordem que eu botei. Viver, parecer, permanecer, tornar-se, está ali, viver. Você lembra de algum outro, Renan, que eu botei ali que eu apaguei e eu acabei me esquecendo? Parecer, permanecer, viver, andar, tornar-se, ficar, estar, cair. Cair. Bem, daqui a pouco... Obrigado. Bem, aqui, galera. Esses verbos são os principais verbos de ligação. O que isso significa dizer? Significa dizer que alguns serão sempre verbos de ligação, mas outros poderão, além do verbo de ligação, entrar também na classificação do grupo 2, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Repara aqui, a gente viu lá um exemplo com o verbo ser, né? Então eu poderia dizer, João é inteligente. Reparem, se eu boto aqui Joana é inteligente, a palavra inteligente não sofre alteração. Por quê? Porque inteligente não tem mudança de gênero. Mas se eu puser eles são inteligentes, concorda em gênero, perdão, e concorda em número, porque o gênero essa palavra não tem, ok? Ele está aborrecido. A palavra aborrecido concorda em gênero e em número com ele. Se eu trocar o ele aqui por ela está aborrecida. Eles estão aborrecidos. Elas estão aborrecidas. Ou seja, o verbo serve de ponte entre esses elementos, ok? Verbo ficar. Ela ficou calada. Ela ficou calada. Ele ficou calado. Elas ficaram caladas. Eles ficaram calados. O verbo ficar aqui estabelece ponte apenas entre uma caracterização de um sujeito e o sujeito. O tornar-se, ele vai estar atrelado a algo de que alguém deixou de ser e passou a ser. Então, por exemplo, eles se tornaram médicos. Bem, eles, médicos, terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural, masculino, masculino. Elas se tornaram médicas. Andar. Esse verbo aqui, o andar, o verbo viver, o verbo cair, o verbo continuar, são verbos que
vão entrar no outro grupo também. A gente tem que tomar um cuidadozinho com eles, que é o que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas reparem aqui. Ela anda triste. Repara aqui, quando eu digo ela anda triste, eu não estou falando que enquanto ela anda, ela está triste. Não é isso. O ela anda triste, eu posso trocar esse anda por estar. Eu estou dizendo que ela está triste. E esse está triste já é algo que vem acompanhando a pessoa há algum tempo. Eles andam tristes. Elas andam tristes. A mudança aqui é obrigatória para concordar com o sujeito, tá? A mesma coisa, o verbo viver. Então eu poderia falar: ele vive... já botei aborrecido ali. Ele vive feliz. Ele vive feliz. Ele é feliz. Ela é feliz. Eles são felizes. Aí, ó, eles vivem felizes. Elas vivem felizes, ok? André parece chateado. Pega aqui no final, Renan. Eu tô tentando botar palavrinhas pequenas só por conta do espaço aqui no quadro, tá, gente? Então, ó, André parece chateado. Andréia parece chateada. Isso aqui vai sofrer alteração junto com a alteração que eu praticar no meu sujeito, tá bem? Então, ó, eles parecem chateados. Elas parecem chateadas. A concordância em gênero e em número é obrigatória. Obviamente, nos casos em que o termo nominal colocado após o verbo de ligação possa fazer mudança de gênero, porque algumas palavras são sem gênero no que diz respeito à ideia de ser biforme. Ele é um gênero só, que é a construção uniforme, tá bem? Permanecer. Ela permanece... Ih, não vai dar não. Vou botar um feliz aqui bem pequenininho. Ela permanece feliz. Ele permanece feliz. Elas permanecem felizes. Eles permanecem felizes. Mudança de número. Cair. Elas caíram. Elas caíram adoentadas. Ó, se fossem eles caíram adoentados. Ela caiu adoentada. Ele caiu adoentado. Continuar. Eles continuam legais. Ele continua legal. Ela continua legal. Elas continuam legais. Então reparem, vou chegar aqui para vocês conseguirem tirar um print agora com tudo. Reparem que, quando eu digo ali, por exemplo, o verbo caíram, eu não estou dizendo que elas caíram. Não, não é isso. Quando eu digo elas caíram adoentadas, eu estou dizendo que elas estão adoentadas. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Quando vocês se depararem com esses verbos, que é o caso do verbo viver, é o caso do verbo cair, é o caso do verbo andar, por exemplo, vejam se vocês conseguem substituí-los pelo ser ou pelo estar. Porque esses dois camaradas aqui, eles são os dois verbos principais na lista dos verbos de ligação. E aí,
Se você conseguir fazer a substituição e a frase, obviamente, apresentar sentido, você terá observado que o verbo cair, o verbo viver, o verbo andar, por exemplo, não são verbos pertencentes ao segundo grupo, mas sim verbos pertencentes ao grupo dos verbos de ligação, que a gente vai começar a usar a sigla VL, verbo de ligação. Então dá um printzinho aí, foca nisso para a gente poder vir para a próxima parte, hein? Bora! Bom, já deu tempo, né, Renan? Bom, o segundo grupo de verbos é o grupo dos verbos significativos. Verbos significativos são verbos em que a gente já consegue com facilidade pensar no quê? No significado. Então nós também podemos chamá-los de verbos nocionais. Como assim? Por que nocionais? Vamos lá. O outro é verbo de ligação porque ele estabelece ligação. Também podia ser chamado de verbo relacional. Por quê? Porque ele faz relação entre termos. Verbo significativo porque eu consigo pensar nos seus significados com muita facilidade. Verbo nocional porque eu consigo ter uma noção sobre ele. Repara aqui. O professor explicou a matéria. Joana sambou bastante. Vamos reparar esses verbos aqui. Vamos olhar para eles agora. O professor explicou a matéria. Vamos separar o sujeito e o predicado. Sobre quem ou sobre o que eu estou falando? O professor, sujeito. O que eu estou falando? Explicou a matéria. Predicado. Ótimo. Vamos ver se esse verbo é de ligação. Como que eu vejo se esse verbo é de ligação? Primeiro, eu faço a mudança aqui no sujeito e vejo se vai implicar em mudança no que vem depois do verbo de maneira obrigatória, tá? A professora explicou a matéria. Bom, não sofreu, mas vamos passar para o plural. Os professores explicaram a matéria. As professoras explicaram a matéria. Eu não tenho que passar a matéria para o plural. Não é obrigatório isso. Eu poderia botar no plural quando eu passo para o plural? Poderia. Mas só o fato disso daqui não acompanhar o sujeito já diz que esse verbo não é de ligação. Por quê? Porque isso aqui está ligado ao verbo. Como que eu comprovo isso? Vamos lá. Vamos voltar naquele primeiro exemplo de que falamos e vamos exercer a mesma coisa. O professor explicou. Sem contexto, sem nada. Não faz sentido. Só faz sentido quando eu coloco a matéria, o que mostra que esse elemento está ligado ao verbo. Então, o verbo significativo, ele apresenta um significado, eu consigo dar um significado para a palavra explicar. É literalmente o ato de explicar? É. Volta comigo no quadro. Olha o exemplo que eu dei aqui. Elas caíram adoentadas. O verbo cair aqui é literalmente o ato de cair? Não. Ela anda triste. É literalmente o ato de andar? Não. Então não é verbo significativo. Volta comigo aqui. O verbo significativo, ele tem o seu significado apresentado ali naquela ideia básica. Então, explicar é justamente o ato de explicar, de você ser capaz de elucidar algum conteúdo para alguém, falando sobre, escrevendo sobre, tá bem? Joana sambou bastante. Em alguns casos, o verbo não vai nem exigir nada, porque repara, eu poderia falar Joana sambou. O período tem sentido, eu não preciso do bastante. O bastante é um advérbio que vai servir para intensificar o ato de sambar. Sobre quem eu estou falando? Sobre Joana, sujeito. O que eu estou falando? Sambou, predicado. Eu não preciso do bastante. E aí, ó, eles sambaram bastante. Elas sambaram bastante. Não mudou em absolutamente nada do bastante. Porque bastante, inclusive, não é nem exigido pelo verbo. Então, o verbo significativo, ou ele sozinho vai dar conta do significado do predicado, ou
ele vai precisar de algo ligado a ele para completar o sentido dele. O verbo de ligação não apresenta um significado que a gente consiga definir e ele serve de ponte entre os termos. O verbo significativo apresenta um significado sobre o qual a gente consegue refletir sobre, tá, acerca dele, e ou ele não precisa de nada ligado a ele, ou, se precisar, é algo que completa o sentido do próprio verbo, que está ligado ao verbo e não ao sujeito, como no caso dos verbos de ligação, tá bem? Chegou uma pergunta aqui para mim, você consegue aumentar, o Renan, por favor? Matheus mandou. Boa noite, professor. Uma locução adverbial pode exercer o papel de um verbo de ligação? Não. Advérbio vai exercer uma função sintática específica, adjunto adverbial, somente. Se eu pegar uma palavra que era um advérbio e deixar de usá-lo como advérbio, eu consigo fazer com que ele vire um substantivo. E aí, como um substantivo, eu posso colocá-lo nas funções sintáticas de um substantivo. Mas aí são outros 500. Função de verbo é só verbo. Ninguém ocupa o lugar de um verbo e funciona como verbo se não for verbo, ok? A não ser que você faça um neologismo, que é o que a gente tem feito hoje em dia, por exemplo, com os dias de semana, né? Por exemplo, sextou, sextei, sabadei, enfim. Você está pegando uma palavra que é o nome de um dia, está colocando desinências verbais ao final. Mas isso é um neologismo, essas palavras não existem na nossa língua, ok? Bom, os verbos significativos, por sua vez, se dividem em duas classificações, tá? Mas essas classificações, antes, a gente precisa primeiro entender isso daqui, que era o que eu estava batendo o martelo ali. Vamos lá. O rapaz virou a mesa, o rapaz virou ator. Eu vou pegar aqui uma coisinha só para fazer uma demonstração. Eu tenho aqui uma caixa, tá? Ela está assim. Quando eu digo rapaz virou a mesa, imagina que isso daqui seja uma mesa. O Felipe virou a mesa. Ela está nessa posição e eu fiz isso ou isso. Eu a mudei de posição. Então é literalmente o ato de você virar algo. Sim, eu tirei algo, um objeto, da sua posição original e coloquei em outra posição. Eu virei a mesa. Bem, primeira coisa que a gente fez foi pensar no significado do verbo virar. Eu consigo pensar num significado, é literalmente o ato de virar? É, beleza. Para além disso, vamos trocar rapaz agora por moça. A moça virou a mesa, não sofreu alteração. Ah, beleza, poderia ser um caso em que a palavra não muda por causa do gênero. Vamos passar para o plural. Eles viraram a mesa. Elas viraram a mesa. Não sofre alteração. Agora tira a mesa. O rapaz virou. Completo sentido do verbo virar. Reparem no exemplo de baixo. O rapaz virou ator. O rapaz pegou e foi virado ao contrário e nisso ele se tornou ator? Não. Quando eu digo o rapaz virou o ator, eu estou dizendo que o rapaz agora é ator. Troca rapaz por moça. A moça virou atriz. Sou obrigada a mexer aqui. Vamos passar para o plural. Eles viraram atores. Feminino plural. Elas viraram atrizes. Ou seja, o verbo virar aqui não tem o significado original daquilo que é virar, e sim tem o sentido do verbo ser, ok? Por isso, o primeiro caso é um verbo significativo. O segundo caso é um verbo de ligação. Reparem nesses dois pares agora. A criança caiu na piscina. Pensa no verbo cair. É literalmente o ato de ir ao chão? Sim. No caso ali, ir à piscina, né? Ela saiu desse estado aqui, ereto, e sucumbiu, caiu, foi ao chão. E aí,
É literalmente. Repara, eu poderia falar a criança caiu. Eu não preciso do na piscina. O na piscina é só uma locução adverbial. Agora repara embaixo. A criança caiu doente. Vamos passar para o plural. As crianças caíram doentes. Eu sou obrigada a colocar doentes no plural para concordar em número com a mudança que foi praticada no sujeito. Se eu fizer isso em cima, não vai acontecer nada. As crianças caíram na piscina. Ou seja, assim como no par de cima, no par de baixo eu tenho, na primeira, um verbo significativo e na segunda, um verbo de ligação. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é, não decorem verbos. Ou seja, volta comigo no quadro. Decorei isso daqui. Toda vez que eu vir esses verbos, eu classifico como verbos de ligação? Não. Óbvio que não. Esses verbos são verbos de ligação, mas você precisa enxergar se no contexto eles estão sendo usados como verbo de ligação. Para isso você tem que pensar, existe um significado atrelado a esse verbo? Ele serve de ponte? Bom, ele não tem significado, ele é vazio. Ele serve meramente de ponte entre o que vem depois dele e o que vem antes. Aí ele é verbo de ligação. Opa, não, ele tem um significado, verbo significativo. Ponto. Se ele tiver um significado, ele é verbo significativo, independente de fazer a ponte entre os elementos, tá? Então volta aqui. E aí é o que eu falei, você precisava pensar, o rapaz literalmente virou a mesa? O rapaz literalmente estava andando, um pé na frente do outro, outro na frente do um? Não é isso? Então, meu camarada, é verbo de ligação, ok? Bem, os verbos significativos, como eu falei, se dividem em dois grupos. Que grupos são esses? Os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são os verbos que ou não exigem complemento nenhum, eles sozinhos dão conta do conteúdo do predicado, ou eles exigem algo ligado a eles, mas esse algo tem natureza adverbial. O que eu quero dizer com natureza adverbial? Porque a gente ainda não viu adjunto adverbial, a gente ainda vai ver, tá? É quando você pega algo que tem circunstâncias de lugar, de tempo, de meio, de modo, de instrumento, de causa, de companhia, de conformidade, de afirmação, de negação, enfim, circunstâncias adverbiais. As crianças brincam. É literalmente o ato de brincar. Elas estão ali felizes, confraternizando, realizando alguma ação que seja algo do agrado delas. Brincar. Literalmente, verbo significativo, e ele não exige nenhum complemento. Mas eu poderia botar, mas seria desnecessário. As crianças brincam na rua, as crianças brincam com os amigos, as crianças brincam à noite, as crianças brincam muito. Meu filho dormiu. É literalmente o ato de dormir, de fechar os olhos e conseguir relaxar e descansar o corpo e a mente. Não importa se ele dormiu cedo, se ele dormiu no sofá, se ele dormiu às 8 horas, se ele dormiu com a mãe. Importa que ele dormiu. Nesses dois primeiros exemplos, o verbo sozinho dá conta de significado do predicado. Agora, nos dois casos de baixo, não. Reparem, cheguei, chegarei, chegou. Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega de algum lugar. Quem chega, chega a alguma hora. Ou quem chega, chega de algum meio. Vocês perceberam que eu listei as circunstâncias? Então, ó, chegarei ao colégio, lugar. Daqui a pouco, é o tempo, é o quando. Chegarei ao colégio às 13 horas. Às 13 horas é o tempo. Chegarei de ônibus, é o meio. Chegarei de São Paulo, é de onde eu vou vir, origem, ok? O verbo ir. Iremos à casa de Mariana. Eu vou sair daqui e eu vou me deslocar para lá, lugar. Eu não posso falar iremos. Você vai perguntar, iremos aonde? Reparem que a pergunta já norteia
para a circunstância adverbial que está por vir, ok? Então, os verbos significativos, que são classificados como intransitivos, intransitivos, prefixo de negação. Eles não têm o seu trânsito livre, ou seja, eles não apresentam necessidade de um complemento, ou, quando apresentam, é um elemento de valor circunstancial, que vai ser de natureza adverbial, ok? Por outro lado, eu tenho os verbos transitivos. Os verbos transitivos são os verbos que sozinhos não dão conta do significado do predicado. Esses verbos precisam de complementação. O que isso significa dizer? Esses verbos, se eu parar a frase neles, a frase vai ficar sem sentido. Então, ó, por que agridem? Era o exemplo que a gente viu lá. Ou seja, o sábio viu. Viu o quê? Tá? O verbo transitivo, ele precisa de algo ligado a ele para completar o sentido. E o verbo transitivo, por sua vez, se divide em 3 categorias. A primeira é a dos verbos transitivos diretos. O que são os verbos transitivos diretos? São verbos que exigem complementos, e esses complementos não se ligam por meio de uma preposição exigida pelo verbo. Pode até haver algum caso com preposição, e a gente não vai falar disso hoje também. Isso é assunto de na nossa próxima, não na próxima, que é semana que vem, na verdade, é uma aula de revisão, mas da outra semana. Isso é assunto daqui a 2 semanas, tá bem? Eu posso ter um complemento, deixa eu só pegar minha garrafinha aqui. Eu posso ter um complemento aqui com a preposição. O que eu tenho que observar é, o verbo pede essa preposição? Não. Se o verbo não pedir a preposição, mas ele exigir um complemento, ele é verbo transitivo direto. Então aqui, ó, por que agridem? Quem agride, agride algo ou alguém. Agrediu quem? Agrediu o quê? Não tem preposição aí, ok? O verbo ver. Eu vi. Viu o quê? Viu quem? Eu vi Marina. Eu vi a Marina. Esse a não é preposição? Não. Vamos passar aí, vamos mudar e vamos botar no plural só para vocês verem que é artigo. Eu vi as crianças. Se fosse preposição, esse a não iria para o plural, ok? Eu quebrei o dente. Quem quebra, quebra algo. Ok? Então, quebrou o quê? O dente. Não exige preposição. Por outro lado, eu tenho os verbos transitivos indiretos. São os verbos que também exigem complemento, mas ao exigirem esses complementos, esses mesmos verbos exigem a preposição. E a preposição usada aparece, inclusive, na pergunta que você faz quando você retira o complemento. Então, por exemplo, se eu falasse assim, eu gosto, automaticamente você me perguntaria, gosta de quê? Ou gosta de quem? Olha a preposição na pergunta, de quê? De quem? Porque quem gosta, gosta de. Gosto de chocolate. De chocolate é o complemento ligado ao verbo gostar. Como gostar pede um complemento, ele é verbo transitivo. Como ele, para se ligar a esse complemento, precisa de uma preposição, eu chamo de transitivo indireto. O verbo obedecer. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Olha a preposição aqui. Eu obedeci. Obedeci a quem? Obedeci a o quê? Esse a aparece na pergunta, ok? Então aqui, ó, obedeceram ao meu irmão. Juntou aqui o complemento com a preposição. E essa preposição é exigida pelo verbo. E o último é o verbo que mistura as duas realidades. Ele é o verbo transitivo direto e indireto. Como assim? Ele exige 2 complementos. Um complemento é sem preposição e o outro é com preposição. Então ele é uma mistura do anterior com esse aqui, dos 2 anteriores. O policial comunicou. Quem comunica, comunica
algo, o que ele comunicou? O ocorrido, a situação, a alguém. A quem ele comunicou? Ao delegado, olha o aqui. Então, o verbo transitivo direto e indireto é um verbo que une o transitivo direto e que une o transitivo indireto. Por quê? Porque ele vai exigir dois complementos. Um ligado sem preposição e o outro ligado com preposição. Então, vamos lá. Verbos significativos são os verbos intransitivos, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Esses 4 verbos são verbos significativos, ok? Chegou aqui pergunta para mim, o Pedro Teles Pinheiro. Professor, eu não entendi a diferença entre o verbo nocional e o de ligação. Nocional, você consegue pensar num conteúdo para ele. Você consegue atribuir um significado. Nocional é a mesma coisa que significativo, tá? Os verbos significativos são esses 4 que eu listei. O verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Os complementos estão ligados quando há aos verbos, ok? O verbo de ligação ele é esvaziado de significado. E o que vem depois dele está ligado ao sujeito. Por isso que ele é verbo de ligação, porque ele serve para ligar os termos, ok? E o Daniel mandou, boa noite, professor. No caso da frase, o professor explicou a matéria. Caso eu adicionasse, o professor explicou a matéria para mim, o verbo explicar se tornaria VTDI, que é verbo transitivo direto e indireto? Perfeito, Daniel. Alguns verbos, eles podem mudar as suas transitividades. É o caso do verbo falar. Eu poderia dizer o seguinte, ó, André fala muito. É a habilidade de falar que é exagerada. André fala muito, o verbo falar é verbo intransitivo. Mas eu poderia dizer, André fala inglês. Ao dizer André fala inglês, ele fala algo. Então, verbo transitivo direto. Mas eu também poderia dizer, André falou ao público. Ou seja, ele se dirigiu ao público. E aí é verbo transitivo indireto. Também poderia dizer, André falou o discurso à plateia, ao público. Aí ele é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, o mesmo verbo aí ganhou as 4 classificações dos verbos significativos, ok? E outros verbos também vão mudar. É o caso do verbo assistir, mas isso a gente não vai falar hoje. A gente vai falar daqui a 2 semanas, tá? O verbo assistir, o verbo aspirar, que mudam o significado e, consequentemente, mudam, no caso do verbo assistir e do verbo aspirar. Esses 2 mudam o significado e, consequentemente, mudam a transitividade. O verbo falar, nesses casos aqui, só mudou mesmo a questão da contextualização. Mas o ato em si era o mesmo que era o de falar, beleza? Bem, no próximo tempo a gente vai dar continuidade abordando os tipos de predicado e retomando esses elementos, beleza? Beijo imenso, até daqui a pouco, galera. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.